Cheguei, Brasil! Então segure essa caneta, ajuste o corretor automático, ortográfico, porque hoje o português resolveu fazer auditoria das nossas mensagens. Sabe aquele textinho inocente que você manda achando que tá arrasando e de repente descobre que escreveu com certeza tudo junto, a gente vai, a gente junto e mais eu tentei, com mais com i? Pois é, a intenção era boa, mas a ortografia pediu socorro. Hoje o programa tá daquele jeito, leve, divertido e com licença para errar, mas só para aprender melhor depois. Então vem com a gente, porque a letrinha fora do lugar pode mudar tudo, o sentido, a frase e às vezes até a vergonha no grupo da família. Os erros ortográficos são tipo pegadinha de reality show. Você entra confiante e a língua portuguesa só observa esperando você escorregar. Porque olha esse clássico, nada a ver tudo junto com H. A frase parece tranquila, tá ali plena, mas o verbo ver nem foi convidado para conversa. O certo é nada a separado ver, de ligação, de sentido, de conexão. E o famoso Minas, esse aí já chegando cheio de atitude, mas a gramática cruza os braços e diz: menos, minha filha, sempre menos. Nada a ver, a separado ver, é relação. Haver, H-A-V-E-R, tudo junto é existir. Menos não varia, menos não existe oficialmente. E quando surge o enigma nacional, por que separado, por que tudo junto, por que separado com acento circunflexo no E e por que junto com acento circunflexo no E? Aí não é erro, é prova de sobrevivência. Cada um tem sua função, seu lugar e sua chance de confundir geral. Sem falar no pra mim fazer, que parece certo, soa bonito, mas o mim não faz nada, só recebe. Quem faz é o eu, pra eu fazer. Eles aparecem com tanta confiança que às vezes a gente até acredita neles. Mas calma, por trás de cada tropeço tem uma lógica. E dominar essas diferenças é o que transforma a escrita de quase certo em acertão bonito. A língua portuguesa é tipo aquele jogo que você acha que já zerou, até aparecer uma fase secreta cheia de palavras traiçoeiras. E aí, meu amigo, é cada erro ortográfico que nem o corretor automático salva. Tem erro que nasce do excesso de confiança, tipo privilégio. A palavra vem toda elegante, mas tropeça no caminho. O certo é privilégio, sem inventar moda com E. E tem aqueles que parecem certos só porque a gente já viu escrito errado 1000 vezes. Beneficente, por exemplo, parece sofisticado, importante, mas o correto é beneficente, mais simples e direto. Outro clássico silencioso é o tal do trouxe. T-R-O-U-S-S-E, 2 S's, cara de passado resolvido. Mas o verbo correto é trouxe, com X, porque nem sempre o som entrega o jogo. E quando a dúvida envolve acento? Aí o drama aumenta. Ideia já teve acento, perdeu, seguiu a vida. E tem gente que até hoje escreve ideia com acento, achando que tá esbanjando o estilo. Mas calma, errar faz parte do pacote. É a língua dizendo: opa, essa aqui merece atenção. Porque no fim das contas, escrever bem é como afinar instrumento. Quando tá certo, ninguém percebe, mas quando tá errado, desafina geral. E aí, se identificou ou já bateu aquela dúvida básica na hora de escrever? Porque vamos combinar? Erro ortográfico é tipo autocorretor rebelde? Às vezes ajuda, às vezes só piora a situação. Mas calma, aqui o erro não é escondido não, ele vira protagonista, porque quem nunca escreveu exceção com 2 S's achando que estava tudo certo, ou ficou encarando impressão com 2 S's, impressão com C cedilha para ver quem convence mais. E tem aqueles momentos de tensão máxima. Ansioso é com S ou com C? A palavra tá ali, você olha, ela olha de volta e ninguém sabe quem tá certo.
Agora segura, porque a gente vai mostrar como esses erros aparecem em todo lugar, na música, nos textos e principalmente naquela mensagem que você releu 3 vezes e mesmo assim deixou passar. Na música Tiro ao Álvaro, Adoniran Barbosa constrói toda a letra a partir da fala popular. Expressões como nós fumo, os homem, as praca, frechada aparecem ao longo da canção, não como erro, mas como representação fiel da linguagem de um grupo social. Na oralidade, essas formas têm identidade, história e intenção, mas quando passam para a escrita formal, se tornam desvios ortográficos e gramaticais. De tanto levar frechada do teu olhar. Aqui a língua não está errada, está caracterizada. Adoniran usa essa variação para dar voz, criar humor e retratar a realidade de forma autêntica, mas o contraste é importante. Na música, a quebra de norma é recurso artístico. Na escrita formal, essas mesmas formas comprometem a clareza e a adequação. Ou seja, saber escrever bem não é negar a forma de falar, é saber quando cada uma delas deve entrar em cena. Em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa usa expressões como nós vai, às vez e pra mode. À primeira vista, parecem erros comuns da língua portuguesa, mas aqui vai um detalhe importante. Nem todo erro é igual. Na sequência, aparecem 2 tipos principais de desvios. Ortográfico, quando a palavra é escrita fora da norma. Vez, V-E-I-Z, no lugar de vez, V-E-Z. Gramatical, quando há problema na estrutura da frase. Nós vai em vez de nós vamos. Mesmo assim, o autor constrói uma linguagem baseada na oralidade. Nós vai, às vezes, pra mode. Tudo isso para reproduzir a fala do sertanejo com fidelidade. O que na gramática tradicional seria considerado erro de escrita ou de concordância, na literatura vira escolha estética. Tudo isso para mostrar que o uso desses desvios não empobrece o texto, pelo contrário, ele traz identidade, realismo e força narrativa. O erro ortográfico e o erro gramatical aqui deixam de ser falha e passam a ser recurso expressivo. A palavra porque é uma das que mais causam erros ortográficos comuns na língua portuguesa, porque muda de forma conforme o contexto. Na prática, existem 4 formas diferentes e cada uma tem uma função específica. Porque, separado e sem acento, usado em perguntas. Por que você chegou atrasado? Equivale a qual motivo ou por qual razão. Porque, junto e sem acento, usado em respostas ou explicações. Cheguei atrasado porque o trânsito estava lento. Equivale a pois ou uma vez que. Porque, separado e com acento, usado no final de frases ou perguntas. Você se atrasou por quê? O acento aparece porque a palavra termina a frase. Porque junto e com acento, usado como substantivo, indicando o motivo ou a razão. Não entendo o porquê da confusão. Equivale a o motivo. Por que é tão importante? Muita gente escreve errado porque confunde essas formas ou esquece do acento. Dominar os 4 casos ajuda a escrever com clareza, evitar erros comuns e transmitir exatamente o que se quer dizer. Olha, se escrever fosse um jogo, a ortografia seria aquele chefão difícil, cheio de truque, cheio de pegadinha, mas quando você aprende, ninguém te segura. A gente fica por aqui nesse bloco, mas não troque de canal não, porque no próximo o professor Fernando chega com aquele olhar de quem já viu todo tipo de erro possível e vai te mostrar como domar cada palavrinha rebelde. O programa volta já já e prometo, sem pegadinhas. Será? Voltamos e agora é hora de fazer o que todo mundo evita:
encarar os próprios erros de frente, sem corretor ortográfico para salvar. Porque escrever bem não é só saber regra, é saber escapar das armadilhas e olha, a língua portuguesa adora uma pegadinha. Troca uma letra aqui, muda um acento ali e pronto, já virou outro sentido. Mas calma que você não está sozinho nessa missão. No Fala Professor, o Fernando Souza chega tipo detetive da gramática, pronto para desvendar os mistérios que tanto nos assombram. Então, fala, professor! Fala meu amigo, fala minha amiga, esse é o quadro Fala Professor, seja muito bem-vindo, meu nome é Fernando Souza e Silva, sou professor de português, de redação, de literatura, de gramática e hoje nós falaremos de ortografia. Como você já deve estar acostumado ao nosso quadro, eu gosto primeiro de expor alguns conceitos básicos para que você possa acompanhar melhor o raciocínio. Então vamos começar como diriam, as pessoas mais simples do começo. Primeiramente, entenda que a palavra ortografia vem do grego escrita correta. Então, grafia vai ser escrito, orto, normas para se escrever bem. Com isso, nós entendemos que a ortografia ela vai corresponder a um conjunto de regras do bem escrever em português padrão. Português padrão é o português que corresponde ao português da gramática normativa. No entanto, diferentemente de outros conceitos da gramática, de outras áreas de estudo, a escrita da ortografia, ela passou por algumas mudanças, ela tem uma certa mobilidade, isto é, a depender da época e do momento, ela sofre transformações. Então nós já tivemos reformas ortográficas no século XIX, a nossa última reforma de fato, ela vem de 1990. A ideia, o texto base foi escrito nesse momento, foi redigido nesse momento. No entanto, até que ela passasse a vigorar, nós tivemos um período, um tempo para que as editoras se adaptassem, para que os materiais didáticos se adaptassem. Então, a princípio, ela passou a vigorar de fato a partir de 2016, 2017. Ou seja, nós tivemos aí praticamente 30 anos, assim, se nós formos colocar na caneta, ou quase 30 anos, para que um acordo ortográfico, o atual, ele passasse a valer de fato e não só os professores tivessem que ensinar do modo como ele aparece, mas como também os vestibulares, as provas, os documentos oficiais, documentos públicos e jurídicos passassem a adotar essa maneira de escrever. Então agora você já sabe, primeira coisa, a ortografia é um conjunto de regras para escrever as palavras corretamente. A segunda coisa, a ortografia vai se referir a um processo que ele pode mudar talvez daqui a 30, 40, 50 anos. Isso vai depender de quem estiver à frente da criação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP. É importante você entender que, além disso, a ortografia ela segue alguns critérios para definir como se escreve uma palavra ou não. O primeiro critério é tentar reproduzir os sons da fala. Por que eu digo que isso é uma tentativa, é um tentar? Porque se você for estudar, de fato, como que os sons são produzidos, a representação sonora dos sons, você vai se deparar talvez com símbolos que você nunca ouviu falar. Talvez você não saiba o nome. Então, entenda sempre, a palavra escrita, ela é uma representação do que nós falamos. Só que se você pensar um pouquinho, você percebe que não dá para representar tudo. Por exemplo, nós podemos falar Goiás e podemos falar Goiás. Você vai notar que não tem um acento para diferenciar essas duas entonações do O. Do mesmo modo, em alguns casos, nós temos palavras que elas têm uma escrita muito parecida, o som é idêntico, mas a escrita tem um detalhe que muda, são escritas diferentes. Então, primeiro eu quero que você entenda isso. A ortografia talvez seja um dos assuntos mais complexos do ponto de vista dos critérios que são utilizados. A primeira ideia, representar os sons com a maior fidelidade possível. Porém, nós temos situações como o preço com C cedilha, nós temos o exceção, que esse mesmo som, exceção, a gente tem duas situações diferentes no meio dessa palavra para representar o mesmo som, e eu poderia citar vários exemplos e ficar talvez por horas falando disso para você. Então, o primeiro critério, a reprodução do que as pessoas escutam, talvez não funcione tão bem para todos os casos. É preciso que haja um segundo critério para definir a norma de escrita. E esse critério é o que nós chamamos de etimológico. Isto é,
a partir da origem da palavra, a partir da língua da qual ela deriva, nós vamos trabalhar também com determinados usos e escritas. É por isso que, em certa medida, alguns termos eles são tão diferentes quando voltam para a forma erudita. Um exemplo que eu gosto de usar é o magro. Eu sou magro. Agora, se eu sou magro demais, eu sou magérrimo. Em teoria, talvez as pessoas dissessem, eu sou magríssimo, né? A forma talvez aí popularizada do ponto de vista que você quer seguir uma regra, né? Bonito, bonitíssimo, grande, grandíssimo, grandíssimo. E aí o magro, você pensa magríssimo, mas não vai para o magérrimo. Ou seja, a origem da palavra vai determinar também como ela é escrita. Então o primeiro critério é o critério sonoro, que nós chamamos de fonológico. Vamos reproduzir os sons de acordo com alguns símbolos da escrita, algumas letras, algumas palavras. Depois, nós trabalhamos especificamente com o critério etimológico. A origem da palavra vai definir alguns casos de ortografia. É o segundo critério muito importante. E o terceiro, que é um pouco mais simples, é o critério derivacional. Isto é, algumas palavras elas recebem uma ortografia específica ou ainda uma grafia específica a depender de qual a palavra de origem. Por exemplo, o que é uma palavra de origem, o que é uma palavra derivada? Sorvete, sorveteria, né? Bíblia, o livro aí deriva biblioteca, porque a palavra bíblia do latim vai significar livro, né? Então biblioteca é o conjunto, o acervo de livros. Você percebe que eu estou falando, né? Casa, casebre, estamos tratando então de palavras derivadas. É um terceiro critério, a depender de qual a palavra de origem e de qual som de origem, nós precisamos sim modificar a nossa ortografia, vai existir uma regra. E aí que vem a parte interessante, você está se perguntando, então quais são os erros mais comuns, quais são as regras de ortografia? Semelhante talvez às figuras de linguagem, semelhante às classes gramaticais, nós temos inúmeras regras de ortografia, eu diria assim, beirando quase umas 40, 50 regras diferentes. Então é muita coisa para eu falar em uma aula como essa, que é muito rápida, muito sucinta. Mas eu vou trazer as principais observações que eu acho que você precisa ter atenção na hora de escrever e na hora de considerar o uso adequado. Primeiro caso, observe se a sua necessidade ortográfica depende de um contexto de prova, de concurso, de preparação. Porque normalmente nesses casos você não tem como consultar um vocabulário ortográfico. Você não tem como consultar um dicionário, não tem como pesquisar a escrita adequada daquela palavra. Ou seja, muito provavelmente você precisa de fato internalizar as regras. Você tem que decorar essas regras e ser capaz de reproduzi-las na hora de fazer a sua prova, na medida do possível. Primeiro ponto que eu quero então que você entenda com muita clareza. Não basta apenas você conhecer as palavras, você precisa entender por que elas são escritas daquele jeito. Segunda situação, que normalmente é uma situação mais do dia a dia. Você está com dúvida sobre o uso de uma determinada palavra ou expressão. Você precisa pesquisar, a princípio, essa palavra. Não vou dizer que você tem que decorar todas as regras ou saber tudo. Não dá para saber tudo. Mas é ideal que você tenha clareza quanto a isso. Terceiro caso, que é o meu, por exemplo. Se você trabalha, se você é técnico da língua, digamos assim, um mecânico da língua, né? Eu gosto dessa figuração, aí sim, é interessante que você não só consiga pesquisar, que você não só conheça as regras, mas que você tenha um material de consulta mais especializado, um vocabulário ortográfico, um dicionário etimológico e assim por diante, ok? Tendo dito isso, vamos para o que interessa. Quais são, a princípio, os erros mais comuns que nós vamos encontrar? Primeiro vai ser o uso do SS, né? O SS, o SC, o C cedilha, o XC. Não vou falar do CH agora não, embora sejam sons muito parecidos. Por que isso acontece? Porque primeiro, todos esses encontros que a gente chama de encontros consonantais, né? Esses dígrafos, eles são situações que você usa para representar um mesmo som, que é o som do S. A gente chama de som sibilante, ó. É como se fosse uma serpente, né? Uma sibila. Então esse S sibilante, né? Esse S soprado, soproso, ele tem várias representações. E aí que vem a grande questão. Qual que é o primeiro critério que você vai usar? Conhecer a palavra. Se eu escrevesse para vocês assim, P-R-E-S-S-O, preço com 2 S, o que você, meu espectador, diria? Nossa, tá errado, meu Deus, tá doendo os meus olhos. As pessoas falam isso, com os meus alunos eu faço esse teste muitas vezes, é bem interessante, todos eles discordam absurdamente de que aquilo está certo.
Alguns acham até que é piada. Mas como? Por que eles sabem que preço com 2 S está errado? Por que você sabe que preço com 2 S está errado? Porque você conhece a palavra. Então o primeiro critério é esse. Você quer ficar bom em diferenciar usos, por exemplo, desses sons de S? Leitura. Leia muito. Observe como os termos são escritos. Isso vai facilitar. Então o erro mais comum é fazer uma troca. Trocar o XC por SS, é trocar talvez aí, né, esse XC por C cedilha. Em alguns casos pode ser até que você troque o SS por C cedilha também. Eu acho menos comum, eu acho pouco provável, mas é possível. Por exemplo, a palavra pressão, com SS ou com C cedilha? Depende. Depende de quê? Pressão, do ponto de vista de pressionar algo. Veja, pressionar. P-R-E-S-S-I-O-N-A-R. No sentido de pressionar. Eu estou sentindo muita pressão para fazer a prova. Minha pressão baixou. Eu estou sendo pressionado. Esse pressão, obrigatoriamente eu uso com 2 S's. No entanto, se eu vou para a pressão de um preço grande, olha que legal, eu já vou usar o C cedilha. Por quê? Porque o preço grande deriva da palavra, né? O pressão deriva da palavra preço. Então, originalmente, havia ali um C cedilha, o derivado obrigatoriamente segue a mesma regra. Preço, pressão. Então, veja que isso é importante. Muitas vezes, embora o som seja parecido, a escrita é diferente, muda todo o sentido da palavra do ponto de vista da leitura. Então, é importante que você perceba isso. Né? É muito mais do que memorizar uma regra ou talvez conhecer os erros mais comuns, é você perceber que existem esses fenômenos. O SS é um exemplo deles. Outro caso muito frequente, o X e o Z, para representar esse mesmo som, né? Esse zunido, que também é um som sibilante, mas já é um som que tem uma produção diferente, né? Ao invés de falar eu falo zzz, esse som do Z. Se eu falar para você, por exemplo, que casa, escrever C-A-Z-A, você vai dizer, tá errado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Que professor é esse? Mas a grande questão é que você já escreveu, já leu tanto a palavra casa, que você sabe que ela é escrita com S. E, normalmente, os seus derivativos todos vão ser escritos com S. Casinho, casebre, casarão, ok? É importante você perceber isso, porque a partir daí você começa a ter um uso mais consciente, um uso mais claro da ortografia e vai se desviar desses erros mais comuns de X, Z, S, C cedilha, ok? Um outro exemplo bem interessante, o X e o CH. E aí, como que a gente faz? Xícara, por exemplo, ou chácara. Veja que são duas palavras muito parecidas, a gente mudou apenas uma vogal, xícara e chácara. Mas até a entonação, a sílaba forte, está no mesmo lugar. É com X ou com CH? Eu acho que chácara é com X, não é? X-A, acento C-A-R-A. Não é isso? Chácara. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque você já sabe como se escreve a palavra, você conhece o vocabulário. Então é importante que vocês percebam isso também. Em alguns casos, não haverá uma regra, ou você não vai conseguir saber uma regra, mas você vai conseguir reconhecer aquele uso. E como que você memoriza? Como você fica bom nisso? Tem que ler um dicionário e decorar as palavras? Eu acho que é pouco eficiente. Leia bons textos, leia muitos textos e principalmente questione. Encontrou uma palavra escrita de maneira diferente? Corra atrás de descobrir se aquele uso está correto. Outro exemplo que a gente vai encontrar de sons muito parecidos, mas com representações diferentes. O som do lhá, né? É um som que nós dizemos que ele é linguodental palatal. Que nome difícil, Fernando. É porque para produzir esse som do lhá, palha, folha, família, nós utilizamos a língua encostando no céu da boca, que é chamado de palato, fica aqui em cima. Eu não vou abrir a boca para te mostrar, esquece, eu não vou fazer isso. Mas eu quero que você perceba, faz aí na sua casa, família. Você vai notar que tem língua encostando no céu da boca, língua encostando na ponta do dente aqui e língua encostando também nos dentes do lado, nos dentes laterais. Ou seja, é um som que ele é muito comum, só que você vai perceber que em alguns casos a gente vai usar o LH, né? Como eu disse, folha, palha, telha, telhado. Em outros casos, obrigatoriamente, a gente vai ter que usar o LI, como é o caso de família, ok? Então atente-se a isso. Primeira coisa, tenha essa consciência de que na escrita eu tenho várias palavras, várias letras que vão representar o mesmo som. Um assunto para você estudar que eu acho que vale a pena são os dígrafos. Por quê? São duas letras que normalmente vão servir para representar apenas um som.
Então, quando você pega o RR, o SS, o CH, o XC, o SC, o C cedilha, normalmente você vai começar a se deparar com esses casos. Começa por aí, já é uma lista boa para se estudar, para que você fique atento. E sempre, sempre memorização, porque você vai ter que reconhecer essas palavras. E outro caso, algumas situações nem sempre você vai ter a resposta na hora. Então, às vezes o seu erro ortográfico ele deriva de falta de vocabulário. Isso pode acontecer também. É comum que nós esqueçamos ou nós nunca vimos aquela palavra. É interessante, talvez, para você tornar um pouco mais divertido o processo, né? Eu acho que nem sempre dá para se divertir, mas é possível que você possa, por exemplo, procurar por um jogo, como se fosse um soletrando, né? Você vai ouvir a palavra e você vai ter que escrevê-lo do jeito correto. O ditado que a tia fazia na escola, hoje em dia, não sei se os meninos, as crianças têm ditado no ensino fundamental 1, porque eu não trabalho com esse segmento, mas normalmente as professoras faziam ditado, faziam competição, quem acertar mais palavras vai ganhar um presente, né? Vai ganhar um bombom, alguma coisa. Você pode fazer isso, provavelmente você vai encontrar algum aplicativo até mesmo de celular. Eu não acho que seja interessante que você fique apenas nas telas. Escreva de fato, memorize, porque assim vai ficar mais prático para você poder se lembrar desses usos. Então vamos recapitular. Ortografia se refere à escrita correta das palavras, ok? Começa aí. Segundo ponto, as regras, os critérios da ortografia vão passar primeiro pelo som, representar com fidelidade aquele som que nós usamos na língua falada. Segundo, a etimologia da palavra, ou seja, qual que é a origem dessa palavra, de que língua ela vem, qual o significado original ela tinha. E terceiro, nós vamos trabalhar com o critério principalmente da derivação. Se a palavra já tinha S na sua raiz original, grandes possibilidades há de que ela terá S na sua derivada, ok? Do mesmo modo, queijo, né? Eu tenho aqui o G e o J. Queijo, queijaria. Como você acha que se escreveria? Com certeza vai ser com J. É claro que é mais fácil, porque se fosse com G eu falaria o quê? Queigaria. Não fica muito legal. E claro, para fechar, sempre lembre-se, o mesmo som pode ser representado por várias letras diferentes. Então atente-se a isso, porque você começa a ter uma consciência do porquê tantas palavras que reproduzem som de S, som de Z, o som de X, né, o chiante, o X, o CH, esses sons que a gente vai encontrar do LH. Por que tantas palavras diferentes se escrevem para falar o mesmo som? Porque os critérios são variados. Em umas palavras, a gente vai reproduzir o som, em outras, a gente vai seguir a origem e em outras, a gente vai derivar essa palavra. Então, atente-se a isso, muito cuidado na hora de escrever e continue lendo muito para que você fique bom de ortografia. Esse foi o Fala Professor de hoje, um pouco mais teórico, um pouco mais profundo, mas a ideia é sempre tornar o português acessível e prazeroso para o seu aprendizado. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Depois dessa aula aí, até o corretor automático pediu atualização. E vamos combinar? Tem erro que a gente comete porque nunca parou para pensar. E outros porque escreve no modo correria total, né? Vai digitando, vai confiando e quando vê, já mandou. Mas segura aí que ainda não acabou. No próximo bloco tem Enem, tem internetês, tem regionalismos, porque erro ortográfico não tira férias. E, infelizmente, pro nosso azar, ele tá sempre online. E a gente voltou porque se tem uma coisa que não sai da nossa vida, é o erro ortográfico. Cruz. Ele tá no WhatsApp, tá no Instagram, tá no bilhete, tá na prova, às vezes até na bio. O problema é quando ele tá na nossa bio em vez da do coleguinha. Mas hoje a gente não tá aqui para julgar não, tá aqui para entender, rir um pouquinho e sair escrevendo melhor do que entrou. Assim espero. Então prepara que agora é hora da vida real. Tem dica de Enem, tradução de internetês e aquele momento clássico de perceber que você escreveu errado a vida inteira e ninguém te contou. Força e, como diria nosso gestor de redes, paz. Erros ortográficos mais comuns, como eles aparecem no Enem. Na interpretação de texto, palavras escritas errado podem mudar o sentido da frase. Na redação, erros de ortografia comprometem a clareza e podem reduzir a nota. Exemplo, o texto traz a palavra pretensão com C cedilha. Correção:
pretensão com S. Cuidado com palavras com S, C cedilha ou S, 2 S's. Dicas importantes. Atenção a palavras com H inicial. Homologar com H, homologar sem H. Observe a diferença entre mas, sem acento, mas com acento, traz com Z, traz com S, acender com C, acender com SC. Cuidado com palavras compostas e plural. Guarda-chuva, guarda-chuvas, arco-íris, arcos-íris. Fique atento também às palavras com dígrafos ou duplas letras. Ler e revisar textos ajuda a fixar a escrita correta. Resumo: revisar, prestar atenção às regras e ler bastante evita erros e melhora a nota no Enem. A internet tem de tudo, inclusive erros ortográficos. Quer ver? De repente, tudo junto ele sumiu. Eu tava meia cansada. Ela chegou atrás com Z de mim. Agora vamos traduzir? De repente ele sumiu em vez de espaço, repente ele sumiu. Eu tava meia cansada no lugar de meio cansada. Ela chegou atrás com Z de mim, sendo que deveria ser atrás com acento agudo no A, S de mim. Aqui aparece algo muito comum, deslizes na ortografia, mas calma, na internet para muita gente pode até passar batido, mas na redação nananina não. E aí os emojis podem até dar leveza, mas escrever certo é o que garante clareza. Vamos ver a transformação agora? Frase com erro ortográfico. Ele saiu cedo a fim tudo junto de resolver tudo. Versão correta, ele saiu cedo a separado fim de resolver tudo. Porque quando indica finalidade, é separado, equivale a para. Já afim tudo junto indica semelhança, ideias afins. Outra clássica, frase com erro ortográfico. Não consigo enxergar com CH isso direito. Versão correta, não consigo enxergar com X isso direito. Frase com erro ortográfico, ele estava entretido lendo o livro. Versão correta, ele estava entretido lendo o livro. Essas transformações mostram como pequenos deslizes podem comprometer a clareza e a credibilidade da escrita, exigindo atenção redobrada, especialmente em contextos formais. Desde a antiguidade, a preocupação com a escrita correta já se fazia presente. Na Grécia Antiga, Aristóteles valorizava a clareza e a precisão da linguagem como elementos essenciais para a boa comunicação. No latim, língua que deu origem ao português, já havia convenções de escrita que buscavam reduzir ambiguidades e padronizar o uso das palavras, especialmente em documentos oficiais e discursos políticos do Império Romano. Com o passar dos séculos, as línguas românicas, como o português, passaram por diversas reformas ortográficas, justamente para unificar a escrita e diminuir os erros, tornando a comunicação mais eficiente entre diferentes regiões. A ortografia, portanto, atravessa a história como um instrumento de organização da língua, ajudando a transformar a diversidade da fala em escrita compreensível, estável e compartilhada. Você já percebeu como a forma de falar pode influenciar a escrita? Em diferentes regiões do Brasil, certas palavras são pronunciadas de maneiras distintas, e isso pode levar a erros ortográficos. Por exemplo, é comum ouvir problema em vez de problema ou prástico no lugar de plástico. Embora essas formas façam parte da fala popular em algumas regiões, na escrita formal o correto é manter a grafia padrão. Essas variações mostram a riqueza dos regionalismos na língua, mas também reforçam a importância de separar fala e escrita para evitar deslizes ortográficos. A música Asa Branca de Luiz Gonzaga, por exemplo, é cheia de marcas da fala nordestina, tanto no vocabulário quanto na pronúncia adaptada à escrita, como em té, até,
prantação, plantação, mulher, mulher. E braseiro que forneia. Esses exemplos mostram perfeitamente como a oralidade regional pode influenciar a forma de escrever, o que dialoga diretamente com o tema dos erros ortográficos. E é isso, hoje você viu que erro ortográfico não é só deslize, é plot twist da língua portuguesa. Uma letrinha muda tudo, o sentido, a intenção e às vezes até a reputação no grupo do trabalho. Mas errar faz parte. O importante é aprender, ajustar e mandar aquele texto bonito, correto e sem dar gatilho no professor de português. Respeito máximo ao tio Fê. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, escreva bem, revise melhor ainda e desconfie sempre daquele com certeza tudo junto. Desgruda, meu filho!